Olá, tudo bem? Meu nome é Lucineide Lopes Gonçalves Blanco, para você que não me conhece, mas para quem já me conhece aí, então, sou de Campinas e tô gravando esse vídeo aí para estar falando um pouquinho sobre o Antigo Testamento, sobre a Bíblia. Então, se você está começando a fazer a leitura da Palavra de Deus e você tem algumas dificuldades, eu vou estar passando um pouquinho aí, um resumo do resumo bem simplificado para que você possa estar entendendo um pouquinho, né, o pano de fundo e poder dar início aí às suas leituras e estudar a Bíblia, porque o que muitas pessoas sempre falam é que a Bíblia é muito complicada para estar lendo, para estar estudando. E eu já disse no vídeo anterior que sempre que a gente vai estar estudando a Palavra de Deus, é sempre bom orar, pedir orientação a Deus, para que venha te ajudar a entender o que está escrito na palavra dele, porque a Bíblia é o único livro que quando você está lendo, o autor fica do seu lado. Isso é fantástico, né? Então, olha que maravilha. E ele vai nos ajudando a compreender. E hoje nós vamos falar um pouquinho do livro de Gênesis, tá? Gênesis significa princípio, início, né? Então, origem. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse livro onde tudo começou. Tá? Então, olha só, o tema, se a gente puder dar um tema aí para o livro de Gênesis, é a obra de Deus na criação e na origem da salvação. Então, é muito importante a gente ter aí um objetivo quando a gente olha para o tema, porque ele vai nos ajudar a gente poder estar andando, folheando e lendo, e você já tem um foco sabendo do que ele vai tratar. Então, nós vamos ver que o autor, por exemplo, de quem escreveu esse livro é atribuído a Moisés. Então eu vou dar alguns textos bíblicos para você e eu sei que você vai estudar, você vai procurar depois para entender esses livros com os capítulo e versículo que eu vou passar para você. É onde você pode estar estudando e ele vai estar falando. Isso vai estar ajudando a gente a entender que realmente Moisés é bem aí um autor do livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então eu vou falar os versículos para o capítulo para vocês. No Novo Testamento nós temos o livro de Atos 7:22, João 1:17, João 5:46, o João é o Evangelho de João, tá? 5:46 e 47, João 7:19 e Romanos 10 do 5 e depois o versículo 19, tá bom? Então dá uma lida, vê direitinho. E no Antigo Testamento nós temos também Êxodo 17:14, Êxodo 37:27. Também vai ajudar a gente a entender aí que realmente um autor desse livro é Moisés, tá bom? A data que foi escrita esse livro, né, é mais ou menos aí, se você for tá olhando, é cerca de mais ou menos entre 1445 a 1405 antes de Cristo. Isso é aproximado, tá? Vai depender muito dependendo daquele que escrever, que fez uma pesquisa, ele vai estar, mas muda pouca coisa, 1 ano, 2 anos, mas o importante é que tá próximo ali, tá joia? Dentro do livro de Gênesis, o que a gente vai encontrar? Vai encontrar muita fé, que é o caso de Abraão. Depois a gente vai encontrar também obediência, tá? Também nós vamos ver paciência, personagens ali que agiram com muita paciência, que é o caso também de Abraão, que estava esperando um filho, né, da promessa, e esperando, e no tempo certo Deus enviou o filho que era prometido. Depois tem rebeldia também, a gente vai ver, e uma das rebeldias e desobediência são dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, tá joia? Depois nós vamos ver as prosperidade também, a gente vai ver na vida de Isaac, na vida do seu pai Abraão, na vida de Jacó também, filho de Isaac. Então são pessoas que também cresceram ali, prosperaram financeiramente mesmo, tá? Então veio provisão também. Na provisão a gente pode ver o povo quando estava passando pelo deserto, a provisão de Deus de poder sustentar aquele povo no deserto. Lá no deserto, irmãos, não tinha padaria, não tinha Pague Menos, não tinha Dalbem, não tinha Carrefour, não tinha nada, né? E olha, Deus sustentava aquele povo e era maravilhoso. Quando eu acredito e lendo a palavra de Deus,
né, a gente vê depender de Deus, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, e às vezes a gente pensa que está abandonado. Não, Deus cuida da nossa vida, às vezes Ele manda o necessário, mas a gente quer abundância, né, para ficar, né, de boa, tranquilo, sem preocupação. Mas tem coisa que Ele quer nos ensinar, tá? Isso é só um pouquinho de aplicação, eu já estou querendo pregar. Não, quero só passar, tá, o nosso estudo. Depois tem a proteção também, e tem o temor a Deus, que a gente vê também, e a promessa da salvação que Deus faz aí lá em Gênesis 3:15, tá joia? Que é onde ele fala que eu vou pôr inimizade entre ti e os teus descendentes e assim por diante, tá? O livro de Gênesis, se você for ver aí o cenário histórico, são vários cenários, mas um dos primeiros cenários aí que a gente vê é a parte também da criação. A gente pode ver, foi um momento, depois a gente vai ver que teve um momento, além de ter o momento da criação, a gente vai ver que tem o momento do dilúvio, a Torre de Babel, depois a chamada de Abraão, depois de Abraão nós vamos ver a parte ali de Isaac, aí depois Isaac em geral, e depois a gente vai ver toda a história de Jacó, e no finalzinho a gente vai estar acompanhando também, vendo a história de José, que é uma história fantástica. Aliás, todas, né, irmão? Cada uma. Então é uma leitura muito boa, o livro de Gênesis. Vale a pena você estar estudando, tá joia? E o propósito do livro de Gênesis é registrar o momento em que Deus criou o mundo, né? Tem pessoas aí, né? Sai tantas teorias aí que foi o Big Bang, foi tanta, né? E a gente sabe que para sustentar o céu, a lua, as estrelas, só pode ser alguém muito, muito poderoso, né? E esse só pode ser Deus, né? Então, eu creio que Deus é o criador de todas as coisas, eu creio na palavra de Deus. E só abrindo um parênteses, se você acredita só numa parte da Bíblia e você não acredita nas outras, então você não acredita em nada, porque uma parte complementa a outra, tá? Então, tem gente que acredita no novo, não acredita no velho, porque fala muito de matança, fala tanto, por isso que é importante estudar a palavra de Deus para a gente poder compreender e ter uma certa facilidade aí para dar entendimento e prosseguir nos nossos estudos, tá bem? Então, registrar o momento da criação, registrar a escolha que Deus fez de escolher o Israel. Às vezes tem muito que a gente vê assim, a pessoa falar, Deus escolheu um povo. Não, Deus não escolheu um povo. Deus escolheu um homem, e através daquele homem ele ia fazer uma grande nação. A sua descendência ia ser uma grande nação, né? Então ele não pegou um povo pronto, ele pegou um homem, chamou esse homem, ele creu, e nós vamos chegar lá nesse homem, ele creu em Deus, tá? E aí tudo começou uma nova história. E a partir dele, né, todos aqueles, né, que vêm depois, que crê, que confia, que tá ali, eles com certeza vai ter Abraão como pai da fé, né? Mas é um homem que nos dá muita lição, tá joia? Porque às vezes a gente fala, Deus chamou um povo, aí eu sou sozinha, coitado de mim. Não. Deus te chama também. Te chama para você fazer diferença na sua casa, diferença na sua escola, ser diferente lá na sua igreja, porque às vezes você vê tanta coisa errada, mas aí Deus quer tratar, quer cuidar da igreja, sim, e quer usar a sua vida muitas vezes, e aí a gente fica, nossa, quanta coisa ruim, quantas coisas acontecendo, e aí você sai de uma igreja, vai para outra igreja, e ali começa a ficar picotando, né, fazendo uma coxa de retalho de tanta igreja em tanto lugar que já foi. Não, minha mãe sempre fala, pedra que muito rola não cria lodo. Então não fica aí saindo de uma igreja e indo para outra, cria raiz, fica ali, tá? Todo lugar que você for tem coisa boa e tem coisa ruim. Se você vai olhar para as coisas ruins, realmente você vai ficar se sentindo mal. Olhe para as coisas boas, segue pessoas, olha para as pessoas que são fiéis, são pessoas que estão ali firme, que não abandonam o Senhor Jesus por nada, no momento nenhum, tá? E não fica olhando só para as coisas ruins.
olha, mas fala, eu vou ver para não ficar aprendendo, tá joia? Porque senão, se a gente for seguir a maioria, meu querido, a gente vai terminar se dando mal. Então, na igreja, como família, como qualquer outro lugar, tem coisas que tem gente que vai lá, vai na igreja, mas não é de Jesus. Vai por ir, mas não obedece, não é firme, não quer criar raiz, não quer se envolver. E a gente tem que se envolver, porque Cristo é o cabeça. Então nós fazemos parte desse corpo. Amém? Vamos lá, porque eu já estou entregando, né? Então o livro de Gênesis mostra como o pecado do homem é satisfeito pela intervenção de Deus. E isso você vai olhar lá em Gênesis capítulo 1 até o 11, cobre mais ou menos, olha só, irmãos, às vezes a gente olha assim, do 1 ao 11, você lê aí em 20, 10 minutos, dependendo da sua rapidez, né? E aí, se você for olhar, do 1 até o 11, cobre mais ou menos 2.000 anos. É muito tempo, às vezes a gente acha que é tudo muito rápido, mas não é isso não, tá joia? Olha só, aí depois a gente tem aqui, tô olhando no tempo ali para não ficar longo o vídeo, tá? Porque eu fiquei falando além do necessário aqui, mas foi bom para nos ajudar. Depois nós vemos aí de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, cobre mais ou menos 300 anos. Olha só, é muito mais capítulos, mas, porém, são menos tempo, são 300 anos, tá joia? Vamos lá, vamos buscar aqui mais um pouquinho. O propósito do livro de Gênesis foi mais, né, continuação. Gênesis foi escrito com o propósito de apresentar o princípio de todas as coisas. Então, como eu já disse para você, agora eu vou colocar o capítulo 1, tá? O capítulo 1, versículo 1, ele vai falar do universo. Vou até ler aqui, dá licença. Deixa eu pegar aqui rapidinho, para não ficar nas minhas palavras. Eu amo ler. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Então ele vai falar do universo. Do capítulo 1, versículo 27, nós vamos ver que Deus, ele vai falar sobre a criação do homem. Então, os versículos anteriores, do 1 até o 26, você vai ver aí, ó, tô acompanhando aqui, ó, joia? Tudo rabiscado, né? É isso mesmo, tem que ficar bem rabiscadinho, mão rabiscado, né? Pra gente entender. Então, do capítulo 1, 26, do versículo 26, ele vai falar sobre a criação do homem. Ele vai falar assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Ai, que maravilha! A imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus. Nós não viemos do macaco. Como meus professores lá, tantos anos atrás, dizia que o homem veio do macaco. Não, nós viemos, né? Olha, nós somos criatura de Deus. Nós somos criados, né, de Deus. Nós viemos de Adão e Eva. E quem criou Adão e Eva? Foi Deus quem criou. Criou os nossos primeiros pais, né? Então, isso é fantástico. Porque às vezes tem gente que fica em dúvida. Não, filha, você é imagem e semelhança de Deus. Você é uma pessoa preciosa. Deus te ama. Você é precioso. E se você fosse a única pessoa na face da terra, ele mandaria o seu filho aqui na terra para salvar só você, porque ele te ama muito. Por isso que ele não quer te perder. E aí, o tempo todo ele fica chamando, né? Através de palavras que a gente ouve no rádio, ou num paralama de um caminhão, ou às vezes a gente vê também no louvor, né? Deus falando com a gente, às vezes, e a pessoa fica resistente. Então eu louvo e agradeço a Deus que um dia eu entendi esse grande amor de Deus e compreendi e Deus me aceitou, né? Não foi eu que aceitei a Deus, Ele me aceitou, né? Do jeito que eu era e me transformou, mudou minha vida. Quem me conheceu no passado sabe que Deus existe, porque era muito complicado, mas isso fica para uma outra história, um outro momento eu conto meu testemunho, tá joia? Aí no versículo 2 do capítulo 1, ele vai falar sobre a criação. Então, se você olhar o versículo 3, vai falar: disse Deus, haja luz.
No versículo 6 ele disse Deus, haja firmamento. No versículo 9, disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus. E aí no versículo 11, disse Deus, produz a terra relvas. E no 14, disse Deus também, haja luzeiros no céu, né? Olha que maravilha, nos firmamentos. Aí foi quando Deus fez os luminares, né? Fez dia, noite. Então, olha que bênção. Tanta gente fica estudando aí, falando sobre a criação, se ler a Bíblia vai cortar meio caminho, porque aqui está bem resumido já, e eu creio. É fantástico. Aí depois a gente vai encontrar aqui também, quando no 24, no 20, Deus, disse também Deus, povoem-se as águas, os enxames, seres viventes, os que voam, os que estão na terra, na água. Olha que maravilha, Deus precioso, tu és grande. Disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, os animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim fez. E fez Deus os animais selváticos segundo as suas espécies. Aí no 26 disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Aí surgiu Adão, depois Deus criou a mulher, e que maravilha. É tudo de bom, né? Saber que eu não vim aqui, não nasci por acaso, não foi um acaso. Deus tem plano para minha vida e tem plano para a sua vida também, tá? Então vamos seguir na nossa caminhada. No capítulo 2, tá? Do versículo 2 até o 3, vai falar do sábado, do descanso. É bom tirar um tempo, né? Para você poder meditar na palavra de Deus. É lógico que todos os dias a gente tem que fazer isso. Porém, tirar um dia que você fala, hoje é dia que eu vou dedicar ao Senhor, vou para a igreja, vou louvar o Senhor, vou na escola dominical, você dedica aquele tempo ao Senhor, né? E aí no capítulo 2, versículo 22 e 24, vai falar do matrimônio, tá? E o pecado está lá no capítulo 3, do 1 ao 7. Anota aí, volta o vídeo depois e anota, vai estudando, que você vai entender um pouquinho. Foi quando o pecado entrou na raça humana. Foi ali no 3, do 1 até o 7, tá? O sacrifício e a salvação. Depois que entrou o pecado, aí a partir do versículo 15 do capítulo 3, aí do 15 até o 21, Deus vai dar aí a provisão, aí, o sacrifício da salvação. Tá? E depois a gente vai ver aí no capítulo 4, do 1 ao 15, vai falar das famílias. Aí a civilização a gente vai ouvir falar aí também no Gênesis, no capítulo 4, 16, 21. E o governo, né? Também nós vamos ouvir aí no capítulo 9, do 1 ao 6. E as nações, nós vamos ouvir aí também no capítulo 11. E aí no 12, do 1 ao 3, que aí é onde a gente já tem uma nova caminhada, que aí já é realmente falando sobre Abraão. Mas antes de chegar em Abraão, eu quero colocar aqui para você, ó, se você for olhar, acompanhando aí na sua Bíblia, no capítulo 5 vai falar dos descendentes de Adão, tá? Os filhos de Adão. Aí ele teve dos 3 primeiros filhos, um morreu, e aí ficou os 2 filhos, e a partir de 7 foi que começou, 7 começou a louvar a Deus, engrandecer a Deus, e ali começou toda essa geração que chegou até onde eu e você também, tá bom? Aí no capítulo 6 vem a corrupção do gênero humano, que aí a gente vai ver aí Deus falando então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Antigamente os homens viviam 900, 800, 600, dá licença. Hoje, no máximo, estourando 100, 105, dependendo aí se é procurar, acha. Né? Então, no versículo 5 do capítulo 6 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Deus
né, ali então usa a vida de Noé e sua família a partir do capítulo 7, e Deus usa a vida de Noé, que é aquele homem que está construindo uma arca de Noé, e ali ele entra com a sua família para dentro daquele grande barco, né? E aí nós podemos ver que os animais também, um casal de cada animalzinho também entrou dentro daquela arca de Noé. E é uma história longa, gostaria muito de esmiuçar, de falar, mas a gente pode estar vendo num outro vídeo, porque senão a gente não acaba o livro de Gênesis, tá? Que é só dando bem panorâmico para você poder estar fazendo seus estudos, tá joia? Depois no capítulo 7, no versículo 17, nós vamos encontrar o dilúvio. Então é quando acontece todo o dilúvio, e aí no capítulo 8, né, já começa a diminuir, já começa a acabar a água, e ali o povo desce, né, desce da arca, e aí a gente vê todo aquele povo saindo da arca, os animaizinhos também saindo, e depois a gente vai ver também, no caso aí, que já é no capítulo 11, falando sobre a Torre de Babel. O povo sai da arca, os animaizinhos, cada um, né? E o povo, em vez de esparramar e sair para multiplicar, como Deus tinha dito e disse para Noé novamente, a gente faz uma aliança com Noé, a gente vê que esse povo, eles se reúnem e aí eles começam a fazer uma torre, né? E essa torre eles fizeram bem alto, e eles diziam que queriam subir bem no alto mesmo para ir até Deus, era o objetivo deles. E é um engano do homem querer chegar até Deus com seus próprios esforços. Por exemplo, eu oferto bastante, eu ajudo, dou cesta básica, eu ajudo os pobres, necessitados, doentes. E isso é consequência daquela pessoa que entende quem é Deus, tem Deus no seu coração, na sua vida, aí ele age dessa forma. Porque não é por obras que você vai ter a salvação, tá? Todos nós somos criaturas de Deus, mas nós só passamos a ser filho de Deus aquele que nascer de novo, aquele que nascer da água e do Espírito, aquele que entender que ele necessita de salvação, que ele necessita de um Salvador. Então ele vai entender isso e vai falar: Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e me ajuda a prosseguir nessa caminhada até aonde o Senhor tem planejado para a minha vida, e eu quero seguir dentro dos seus planos, dentro do que o Senhor tem projetado para a minha vida. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter momentos difíceis? Vai, porque estar com Jesus é garantia de vida, de salvação, de vida eterna. Mas você não está livre de passar por momentos de tristeza, momentos de angústias, momentos de escassez. Não. Aí a gente faz como o apóstolo Paulo, tanto você está bem, né, como ter fartura, como não ter, né, sei lidar com bastante ou com pouco, né, aprendi a viver. Tudo posso naquele que me fortalece. É o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses. Então, não pense você, agora eu aceitei Jesus na minha vida, então eu vou ter... Sim, você pode ter vitórias e vitórias, ter momentos de dificuldade, sim, mas o que você não pode perder é a esperança, é a fé em Deus, que Deus pode te ajudar e estar junto com você. E Ele sabe o que é melhor para mim e para a sua vida. Amém? Então, no capítulo 11, a gente vai estar vendo aí que é a Torre de Babel. É essa coisa do homem querer buscar Deus por si. E não é. É Deus que vem ao nosso encontro. É a graça preveniente de Deus, é o seu grande amor que nos atrai, e nós entendemos a necessidade. Muitos rejeitam, e aquele que crê, aquele que aceita Jesus, faz parte aí da grande família, é lavado, remido, é justificado, regenerado, adotado,
né, na família de Deus. É uma coisa maravilhosa. Tudo isso acontece num momento só, tá? Eu vou gravar um vídeo falando sobre a primeira obra da graça e a segunda obra da graça, que é algo que muita gente tem dúvida, mas que ajuda muito a gente poder compreender, para poder entender o que é salvação, o que é amor de Deus, tá? O que é graça, tá joia? Então, no capítulo 11, eu sempre estou saindo dele, né? É onde surgem também várias línguas, né? Porque eles começaram a fazer, então Deus faz com que confundissem ali e eles não entendessem um falando com o outro. Então, começou a surgir várias linguagens ali, então idiomas. Então, um foi para um canto, outro foi para o outro, e assim eles não deram continuação no que eles estavam fazendo, porque não entendiam o que o outro estava falando, tá? Porque não era para eles estar fazendo o que eles estavam fazendo, tentando buscar Deus de qualquer jeito, tá? Então, no capítulo 11, a gente vai ver aí a chamada de Abraão casado com Sara, e Deus fala para eles, se você olhar aí no capítulo 12, versículo 1, ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Olha, maravilha. E te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e obedeceu. Olha que bênção de Deus, né? Então, nós vimos aí até o capítulo 12 e depois nós vamos... Deixa eu pegar aqui outra. Olha só, se você quer acompanhar aí depois na sua Bíblia... As Bíblias de estudo, meus irmãos, elas são bem práticas, né? E tem até também os esboços. É importante você olhar aqueles esboços, que aí você vai entender cada parte dos estudos. Por exemplo, olha só, do capítulo 1 até o 11, 32, versículo 11, 32, você vai ouvir falar sobre a criação, sobre Noé, sobre a chamada de Abraão. Aí depois... no capítulo 12, nós vamos ver ali os patriarcas, que são Abraão, Isaac e Jacó. A partir desses três homens aí, né, são os patriarcas. Você vai ouvir falar no capítulo 12 até o capítulo 50, 26. A gente vai estar estudando isso daí, que é o finalzinho já do livro de Gênesis, tá bom? E sobre Isaac, o filho de Abraão, você vai encontrar no capítulo 24 até o 26, tá? E aí, Jacó, você quer saber sobre Jacó, o filho de Isaac? Então, você vai ler o capítulo 27 até o 35, 29. Capítulo 35, versículo 29. Você vai ouvir falar aí sobre... no capítulo 27, do 1 ao 35... você vai encontrar até o 29, falar sobre Jacó. E assim por diante. Aí vai falar sobre Esaú, sobre José, lá a partir do 37 até os 50, vai ser um momento bem longo falando de José. Então, o que a gente vai encontrar? Deus chama Abraão, Abraão obedece, Deus promete um filho, dá um filho para Abraão, esse homem se chama Isaac. Isaac, depois, Deus pede prova do grande amor de Abraão ali, ele promete, e Deus fala para ele sacrificar o seu filho, e ele vai para sacrificar, mas Deus fala, não, Deus não quer sacrifício de homens, tá? Ele já tem um cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, Abraão, Deus viu que ele realmente estava com fé em Deus, então ali Deus, né, se alegrou bastante. Então, nós vamos ver ali a Isaac. A Isaac cresce, Abraão obviamente morre. Isaac tem dois filhos, que é Esaú e Jacó. São gêmeos, esses meninos. Esaú e Jacó tem uma grande história sobre esses dois irmãos, mas eles se separam. E um vai para um canto, outro vai para o outro. E Jacó é um homem que tem encontro com Deus em Betel. Ele tem grandes momentos ali também, lá com Labão. E depois casa também. E Jacó, ele
pede a Deus que ajude ele naquela jornada, e Deus ajuda, e Jacó vai para aquele lugar onde Deus levou, e ele casa, e ali ele casa, na verdade, casa com uma mulher, depois casa com outra, com Lia e Raquel, e depois ele, com essas duas mulheres, Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó é o que vai dar continuação nos capítulos seguintes, que são as 12 tribos de Israel. Então, Jacó, o seu nome é mudado. É que nem Abraão, depois Deus muda o nome dele, fica Abraão. E Jacó tinha esse nome aí de trapaceiro, tudo, mas depois Deus muda o nome dele. Ele não vai mais se chamar Jacó, vai se chamar Israel. Então, às vezes, você está lendo a palavra de Deus, você vê lá Jacó e de repente muda Israel, você fala, meu Deus, quem é esse homem que pulou aqui de repente? Não, é falando da mesma pessoa, tá? Então, ele tem 12 filhos, esses 12 filhos dele se tornam depois as 12 tribos de Israel, e é onde nós vamos ver aí toda a continuação. Esses 12 filhos de Jacó, um deles, que é José, é levado como escravo para o Egito. Lá Deus usa tremendamente a vida de José, e José cresce, prospera, e depois uma grande história também, que você lendo depois a Bíblia, você vai ver que história fantástica, tem muito a nos ensinar também para a nossa vida. E José, depois ele manda buscar o seu pai, e os seus irmãos vêm todos para o Egito, e ali eles entram, né? Se eu não me engano, acho que são 66 pessoas entram, que são toda a família de Jacó, e eles ficam numa terra de Gósen ali, e eles começam a trabalhar, só que eles começam a crescer numerosamente, e ali começa uma nova história, porque muda o faraó, aquele faraó que viu que José ajudou o Egito a crescer, ele muda o faraó. Então eles não conhecem, José morre, eles não conhecem quem era José. Então eles veem aquele povo crescendo, então eles começam a escravizar esse povo de Israel. E aí, né, quando eles começam a escravizar, eles começam a sofrer, ser judiados, e a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus ouviu o gemido. Então Deus levanta ali um libertador, né? E Deus usa a vida de Moisés, que depois você vai ver a história de Moisés, que nasceu num tempo onde todo homem que nascesse tinha que ser morto, e os pais ali, Joquebede, né, e seu esposo, tem o Moisés, e Moisés depois é criado pela filha do faraó, e ele é entendido em toda a ciência ali do Egito, só que depois José, ele vai tentar salvar um dos seus irmãos que está ali apanhando de um capataz, e aí ele mata, e tem toda uma história, ele foge, fica 40 anos no Midian, 40 anos no deserto, depois 40 anos no Egito, 40 anos em Midian, se eu não me engano, e depois 40 anos com o povo no deserto. Pelo amor de Deus, em 120 anos é muito tempo, né? Mas Deus, né, é um Deus maravilhoso, tudo tem o seu tempo. E Deus usa a vida de Moisés. E quando ele usa a vida de Moisés para tirar aquele povo do Egito, aí começa um outro livro, que depois a gente vai falar sobre ele, que é o livro de Êxodo, saída, que significa saída. Se Gênesis é a origem, então Êxodo é a saída, tá? Então depois nós vamos estudar, vou passar bem resumido, tá, gente? Para você que já tá aí PhD, que já conhece, você vai falar, nossa, que vídeo mais, né, tranquilo. Mas é para aquelas pessoas que têm dificuldade mesmo, porque às vezes eu mesmo, quando eu estava tentando aprender a palavra de Deus, nossa, eu tinha uma dificuldade quando eu ia estudar livros da Bíblia, eu procurava ler outros livros e eram tudo muito complexos, alguns da minha época, hoje tem muitos livros fáceis de compreensão. E graças a Deus, né, eu fui criando uma didática de estudo e consegui, né, formatar, guardar esses livros dentro da minha cabecinha, no HD de memória aqui, e louva a Deus por isso, tá? Então, estude aí, faça um estudo do livro de Gênesis, tá? Volta o vídeo se você precisar.
tá? Eu não parei ali na parte do capítulo 3, onde vai falar da queda do homem, porque eu pretendo fazer um vídeo separado depois sobre isso, porque é onde nós vamos estar entendendo. Eu tô com tique, né? Eu fico toda hora, por quê? Mas eu vou mudar um pouquinho, vou aprendendo, tá? Perdão, aí a gente vai chegando aí, conhecendo um pouquinho mais, tá? Para não ficar repetindo demais, ser muito repetitivo. Mas o importante é o conteúdo, né? Então, é importante a gente entender um pouquinho desse momento da queda, para a gente entender um pouco do que é graça, do que é misericórdia, do que é o amor de Deus. E isso eu vou falar num outro vídeo, que é o momento onde Deus cria Adão e Adão e Eva estão ligados, estão próximos ali com Deus, anda e conversa e vê Deus pessoalmente. E depois, quando o pecado entra, eles são separados, né? O pecado ficou no meio e trouxe separação entre Deus e o homem, né? Então, agora eles não têm acesso para chegar até Deus. E aí onde a gente vê que tem a cruz, que é a cruz de Cristo, né? A morte do Senhor Jesus Cristo, ele nos dá acesso para chegar até o Pai. Isso é maravilhoso. Por isso que a palavra de Deus diz que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tente ir por seus esforços, achando que ser bonzinho, porque você nunca matou, você nunca roubou, porque você obedece seus pais, porque você é estudioso, porque você ajuda os pobres e necessitados. Não. A única forma de nós chegarmos a Deus é através da morte do Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que deu a vida na cruz. Não foi o João, não foi o Pedro, não foi a Maria, não foi ninguém. Foi quem deu a vida por nós na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo, né? Porque se tiver um outro caminho de salvação, para que Jesus então morreria? Né? Então tem um objetivo, Jesus tinha uma missão aqui na terra, nos ensinar como obedecer o Pai. Ele cumpriu essa missão e também nasceu, cumpriu a sua missão, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e um dia ele vai voltar. Mas enquanto ele não volta, enquanto ainda não é o tempo de Jesus voltar, nós temos o Espírito Santo, que é aquele que vem e fica conosco. Onde está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai, que é a Trindade. Tá? Então, meu querido, minha querida, se você tem dúvida desse grande amor de Deus, fala com Deus. Peça para Ele para te ajudar a crer, ter mais fé. Se você é um crente que vive vacilando, vai para a igreja um mês, fica 3 sem ir, começa a se consertar. Não é por medo, é por amor. Quem pode dar vida por um justo, quanto mais por um pecador, como eu e você? E Jesus te ama e Ele quer te salvar, quer te tirar do mundo do pecado, quer te ajudar a prosseguir. Satanás, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Não menospreze isso. Ele quer acabar com você. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Por isso ele nos odeia, ele não quer. Então ele vai tentar destruir seu casamento, destruir seus filhos, tirar a sua paz, tirar a sua alegria. Sabe para quê? Para que você se desespere e fale, não tem jeito mesmo, vou desistir. E não é bem por aí. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Olha que maravilha. E Ele quer nos ajudar, quer nos guiar. Deixa Jesus cuidar da sua vida. Está cansado? Está desanimado de viver a vida como você tem vivido? Fala para Deus, ora e fala, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu tenho tido tanta dificuldade para viver aqui nessa terra, tenho tido dificuldade para compreender
a minha família, meus filhos ou meu marido, sei lá qual a sua dificuldade. Me ajuda, Senhor. Coloca amor no meu coração, tira o ódio, tira toda a arrogância. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me salva. Me dá a vida eterna. Escreve meu nome no livro da vida. Eu sempre falo isso porque é verdadeiro. Enquanto há vida, há esperança. Depois que morrer, não tem mais jeito. Não adianta você fazer o que você quer aqui na terra e depois chegar lá no céu e você falar assim: ah, lá eu dou um jeitinho, brasileiro. Não tem como. Só existe dois caminhos. O que Jesus nos leva ao Pai e o do diabo, que quer levar você para o inferno, quer te tirar da presença de Deus. Não tem um terceiro caminho. Isso é um mito. Que você vai andando pelo terceiro, uma hora eu decido onde eu quero. Não. Então decida hoje. Se ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ele quer te salvar, te dar paz, te dar alegria. Creia. Fala, Deus, eu não sinto nada, mas se você não sente, fala, eu não sinto, não tenho, não consigo visualizar dessa forma. Me ajuda a enxergar, ter fé, a crer, e Ele vai te ajudar. Eu tenho certeza. Entra no seu quarto, sei lá onde você estiver, no seu carro ou no banheiro, seja onde for, ou mesmo no meio de uma multidão, fala em pensamento. E Ele te ouve do mesmo jeito. Olha que maravilha. Glória a Deus. Fica com Deus, meu querido. Deus abençoe e espero que te ajude muito esse vídeo, tá? Fica com Jesus Cristo.